¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Pequeño via crucis. The small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to when he was buried. A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, mais uma vez no canal Eclesiastes 11:5. Hoje para falar sobre as profecias de Deus ali de Daniel, sobre o quarto animal, onde Deus fala que no tempo do fim, esse quarto reino na terra é o último, esse quarto reino do mal, que é o reinado dos papas, cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Como eu, Pedro, também já falei em vídeos anteriores, que esse calendário gregoriano foi inventado pelo Papa Gregório XIII. Tanto que hoje na Basílica de São Pedro, onde era o circo de Nero, onde matavam os cristãos, ali no Vaticano tem a imagem de escultura e o túmulo do Papa Gregório XIII, que inventou esse calendário, que é usado até os dias de hoje em todas as nações do mundo. Por que uma religião gostaria de guardar o túmulo do Papa Gregório XIII, que inventou esse calendário gregoriano, mudando o tempo e a lei de Deus? O que é mudar o tempo? É inventar um calendário. Vamos ler então aqui a parte que fala sobre o quarto animal do livro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículos de 15 a 28. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Os santos do Altíssimo, porém, receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e arrancará 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar e cuidará em mudar os tempos e as leis de Deus. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O tribunal, porém, se assentará em juízo, ele tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim.
O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou-se-me em mim o meu semblante, mas guardei essas palavras no meu coração. Aqui foi Daniel, capítulo 7, versículos de 15 a 28. Quando Deus fala que esse quarto animal, que é o reinado dos papas, desse mesmo reino surgiria 10 chifres, que são 10 reis, e que ao surgir o 11º, arrancaria 3, ficando um total de 7, com mais um, 8. Esses 8, Deus revela que são as 2 bestas do Apocalipse. Tanto que a primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, tem 7 cabeças, que são 7 papas de Bento XV até João Paulo II. Com mais o dragão, que é Bento XVI, 8. Mais o falso profeta, que é o Francisco, dá 9. Só que acontece que o dragão, ele, saindo o dragão fora, mas que domina sobre esses 8 reis, fica 8. Ó. Sai o dragão, fica 8. Esses 8 reis que ficaram, porque dos 10 chifres surgiu o 11º, que arrancou 3, ficou 7, com mais um, 8. Esses 8 são dos papas de Bento XV até o Papa Francisco, que é a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, juntamente com o Papa Bento XVI, que é o próprio dragão, o próprio Satanás. Por que eu, Pedro, não comemoro a Páscoa romana, que vai ser nesse dia 9 de abril de 2023? Porque, como diz a palavra de Deus, que desse quarto animal do livro de Daniel, que é o reinado dos papas, um deles mudaria os tempos e a lei de Deus, que inventou um calendário, esse Papa Gregório XIII, onde tem o túmulo dele hoje na Basílica de São Pedro, onde tem debaixo da imagem de escultura de Gregório XIII um dragão que simboliza o próprio diabo. Vocês estão vendo aqui o túmulo do Papa Gregório XIII, que está no Vaticano, onde esse Papa inventou esse calendário que é usado em todas as nações do mundo para se cumprir a palavra de Deus, que esse reinado do anticristo mudaria os tempos e a lei de Deus. Por que a Páscoa romana não coincide com a Páscoa hebraica, que foi ontem, dia 14 de Nissan, que coincide com o 5 de abril de 2023, e também é hoje, no dia 15 de Nissan, o segundo dia da Páscoa, que coincide com o dia 6 de abril de 2023, conforme esse calendário romano inventado por esse Papa Gregório XIII. Como vocês estão vendo, aqui nesse calendário, ontem foi dia 14 de Nissan, a verdadeira Páscoa no país de Israel, em Jerusalém. Hoje é dia 15 de Nissan, o segundo dia da Páscoa verdadeira em Israel. Por que a Páscoa de Israel não fecha no mesmo dia que a Páscoa romana, desse calendário inventado pelo Papa Gregório XIII? Porque se cumpre a palavra de Deus, que a besta, o reinado da besta, que foram os 265 papas e não haverá, cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Como diz ali, em Daniel capítulo 7, versículo 25, que esse reinado da besta, que é o reinado dos papas,
proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis de Deus. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. O tribunal, porém, se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. A palavra de Deus se cumpre. Estamos no fim dos tempos. Como diz Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Quando já estiver ressuscitado o Papa João Paulo II, que o próprio Papa Francisco ressuscitará, Deus e também seu Filho Jesus jogarão o Papa João Paulo II, já ressuscitado, juntamente com o Papa Francisco, vivos no lago de fogo, e se cumprirá Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Dios, ¿qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failures. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the Eu, Pedro, dei history alguns of segundos God's de failures. silêncio, porque estava esperando vir alguma outra coisa para que eu falasse. E tem um profeta aí na internet, falando que o Papa João Paulo II será ressuscitado nesse dia 9 de abril de 2023, mas eu, Pedro, não arrisco falar o dia. Deus me revelou que isso acontecerá, mas não vou arriscar falar o dia. Naquele tempo, o povo de Israel falou para Moisés, perguntou para Moisés: Moisés, como saberemos que a palavra que aquele profeta está falando é do Senhor ou não? Então o que Deus mandou Moisés falar ao povo? Toda palavra que esse profeta profetizar em meu nome, se cumprir, está vindo do Senhor. Mas se essa palavra que esse profeta está falando em meu nome não se cumprir, então não está vindo do Senhor. E tal profeta falou com soberba. Que Deus abençoe a todas as nações do mundo. עדות היא לישראל